A vida humana é um presente sem igual, um presente cheio de propósito, potencial. Cada pessoa carrega a imagem de Deus. E com isso vem um chamado para honrar, para valorizar, para proteger esse dom tão precioso. E no mundo marcado por conflitos, nós somos sempre lembrados do valor divino em cada ser humano. Respeitar a vida significa mais do que simplesmente evitar o mal. É sobre como promover a paz, a gentileza, a compaixão. Cada interação humana nos oferece a chance de dar o devido valor a cada pessoa criada à imagem de Deus. Mas como seria o nosso mundo se nós realmente honrássemos o valor da vida de cada ser humano? Como poderíamos nos tornar agentes de paz e compaixão em um mundo que precisa profundamente de amor? Amor em 10 passos. Um tigre por dentro. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você. Hoje nós vamos juntos desenvolver a 6ª parte da série Amor em 10 Passos. Nessa série nós estamos juntos estudando o código moral estabelecido por Deus aqui em sua palavra, os 10 mandamentos. O texto base para o estudo de hoje é pequeno e sem muitos rodeios. Deus diz, não matarás. Talvez alguns de vocês possam estar pensando, esse mandamento a gente pode pular, porque isso aqui não é o meu problema. Talvez o desejo de matar não é algo que o incomoda. Mas será que realmente nós não precisamos dessa advertência? Todos nós. Na realidade, esse mandamento é geralmente mal interpretado, mal compreendido, mal explicado e mal aplicado. Portanto, eu convido você para que hoje nós possamos conversar um pouquinho sobre aquilo que ele realmente significa para cada um de nós. O primeiro homicídio relatado na Bíblia, descrito no livro de Gênesis, capítulo 4. Em momento de inveja, de ira, o primogênito de Adão, Caim, mata Abel, seu irmão. Imagine comigo o horror daquela cena. Até então, até aquele momento, nenhum ser humano havia testemunhado a terrível cena da morte de um homem. Mas ali, diante de Adão e Eva, parava ali o corpo frio, sem vida daquele jovem, filho deles, aquele que era carne e osso, aquele que estava pouco tempo atrás vivo com eles e agora sem vida. Imagine comigo o que passou pela mente daquele pai e daquela mãe. Caim, como é que você pode fazer isso? Caim, você não tinha o direito de terminar a vida do seu irmão assim. Você não é Deus. E essas questões, queridos, que a gente pode imaginar, revelam a abominável natureza do homicídio. É Deus quem cria, é Deus quem sustenta a vida humana. E somente Ele tem o direito de dizer quanto tempo viveremos. Quando o homem rouba de Deus a prerrogativa de controlar a vida e a morte, ele comete uma terrível ofensa contra Deus, contra a vítima, contra a sociedade. O 6º mandamento diz que ninguém, somente Deus tem o direito em determinar por quanto tempo uma pessoa deve viver. E certamente esse mandamento se aplica ao suicídio, ao aborto, como todo tipo de ato de violência contra a vida humana. Portanto, à primeira vista, quando nós olhamos o 6º mandamento, parece que é o mais fácil de ser guardado. A grande maioria de nós nunca matou ninguém e nem pretende fazer isso. Por que então perder tempo com esse mandamento? Mas antes de responder essa pergunta, é bom nós ouvirmos o ensino do próprio Jesus Cristo a respeito desse importante assunto. Ouça com atenção. Ele disse, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo
que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mas afinal, o que Jesus queria dizer com isso? Há uma situação que ilustra bem essa situação. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Qual é a diferença entre um gato e um tigre? Então, você sabe a resposta? A diferença entre o gato e um tigre, sabe qual é? É somente o tamanho. Isso mesmo, só o tamanho. Não se deixe enganar. Porque aquele dócil bichinho que muitos de vocês têm em casa, e por favor, tem que abrir um parênteses aqui, não me mal interpretem como alguns já fizeram no passado. Eu não sou contra gatos, por sinal gosto muito deles, só que o meu desespero é que eu sou alérgico a gatos. Fechando o parênteses aqui. Aquele bichinho dócil, domesticado, tem na realidade o cérebro e todos os instintos de um tigre, bem como o mesmo sangue frio quando ataca. Vocês já viram um gato atacando um rato? Semanas atrás eu vi um vídeo do YouTube de um gato atacando um rato e brincando com ele. Impressionante a habilidade. Mas aqui vai uma advertência para você que tem gato em casa. Se você fosse menor, pequenininho, e seu gato fosse maior, ele já estaria olhando para você de um jeito, assim como ele olha para um pardalzinho pela janela, um camundongo ali indefeso, caminhando pelo chão. Quando Jesus menciona o 6º mandamento, em outras palavras, o que ele disse é mais ou menos o seguinte: o seu tamanho não conta. Se você tem a mente e o coração de um tigre, você é um tigre. Mas o que isso significa? Simples. Se alguém o provoca e você não consegue controlar seus sentimentos, suas atitudes, a única diferença entre você e um assassino é o tamanho do crime. Jesus está dizendo aqui que existe bem mais do que uma maneira de assassinar um homem. Existem muitas pessoas que, apesar de não agirem dessa forma, ao estilo da máfia, não? Aos olhos de Deus, quebram esse mandamento de outras formas. O que dirige a mente humana, queridos, em sua maioria esmagadora, é o princípio de reciprocidade. A gente pensa assim: se as pessoas forem boas comigo, eu vou ser bom com ela. A gente pensa dessa forma. Só que Jesus, ele afirma: se vocês só forem amigos, apenas os seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro, até mesmo os pagãos fazem isso. A grande realidade aqui é o seguinte: será que nós conseguimos ser bondosos com quem nos magoa? Será que nós podemos realmente amar alguém que nos prejudicou? Não é fácil, eu reconheço. Muitos acham que o ensino de Jesus sobre o 6º mandamento é um exemplo impossível de ser seguido. Quem sabe alguns santos conseguiram, mas nós, simples mortais, que vivemos no mundo real, não há como. Será? Há pelo menos 4 importantes razões pelas quais o ensino de Jesus é bem mais do que uma utopia impossível de se alcançar. O ensino de Cristo, queridos, na realidade é a única forma de romper o ciclo da violência. O plano de Jesus é melhor por ser a única alternativa ao efeito dominó que a violência causa. O coração humano sempre busca oportunidade para dar o troco. E alguns ainda citam a orientação do Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. E não se preocupam com o contexto e a intenção dessa ordem dada por Deus. Na realidade, queridos, em nossos dias, olho por olho e dente por dente é receita certa para maior desastre. Porque a violência não é curada com mais violência. Gandhi afirmava que olho por olho só acabará deixando o mundo inteiro cego. Conflitos históricos, como entre os israelenses e palestinos, apenas confirmam essa realidade. Por que será que é tão difícil para nós entender essa tão importante questão? E aqui a gente não pode se esquecer que ela não se aplica somente à violência causada entre nações ou terroristas, suicidas, não. Ela também é real quando nós tratamos daquilo que nós podemos chamar de mini-violência. São palavras que ferem como facas afiadas.
e que a maioria de nós usa, vez ou outra, quando o tigre que está dentro de nós começa a mostrar suas verdadeiras garras. Ouça o conselho de Jesus. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Em uma outra parte da Bíblia, Salomão aponta para essa realidade dizendo: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aqui, meus queridos, infelizmente, algumas das mais destrutivas brigas começam com aquilo que nós chamamos de besteiras. São as coisas triviais do dia a dia. Você é uma desorganizada que nem sua mãe, hein? Você nunca sabe onde coloca as coisas. Você está louco? Não vai me dizer que perdeu a chave de novo. Vocês percebem? Nenhum deles está disposto a quebrar o ciclo. E assim a situação vai crescendo de uma forma fora de controle. Tiago tinha exatamente isso em mente quando ele escreveu o seguinte: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E por outro lado, a agressividade passiva, como o silêncio, a indiferença, virar as costas. Quando fazemos isso para alguém, quem sabe, talvez até mesmo uma demonstração de mau humor, não é menos nocivo do que gritar. Não importa que forma isso vai se assumir, o comportamento de retribuição maldoso sempre gera uma reação do mesmo tipo. Uma outra razão pela qual a orientação de Jesus é fundamental é que essa também é a única forma de desenvolver o domínio próprio. Quando você reage à maldade com raiva, ódio, desejo de vingança, a gente perde o controle próprio e a gente entrega, na realidade, o controle para outra pessoa. Em outras palavras, nós permitimos que essa pessoa aperte os botões ali que determinam os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas reações. Na maioria das situações, o comportamento reativo nada mais é do que uma arma na luta pelo controle e poder sobre a outra pessoa. A gente imagina que ser mal com alguém ou ignorar alguém é uma punição que vai fazer com que a outra pessoa entenda que nós não gostamos do que ela fez. E a gente quer forçar a pessoa dessa forma a se comportar do jeitinho que nós queremos. E como é fácil para muitos de nós agir assim, principalmente nos nossos mais íntimos relacionamentos. Na realidade, ser positivo nas nossas relações com outras pessoas, mesmo quando nós somos magoados, queridos, significa mais do que deixar de odiar. E isso requer uma substituição. Uma troca é realizada. O ódio, nesse momento, ele é trocado pelo amor. Ouçam com atenção as palavras de Jesus. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que o odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Você percebe? O apóstolo Paulo, ao expor esse mesmo problema, ele coloca em termos práticos dessa forma. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amar realmente os nossos inimigos e fazer bem àqueles que nos maltratam é mais forte, é mais nobre, queridos, é a mais nobre expressão de comportamento positivo e cristão que você e eu podemos ter. Porque isso nos coloca em uma posição superior dentro dessa situação, porque significa que nós nos recusamos a participar desse jogo, o jogo do inimigo, descendo então ao nível que ele deseja, o que ela deseja que nós fiquemos. Já uma terceira razão para andar como Jesus nos aconselha é que essa é a única forma através da qual nós assumimos a nossa responsabilidade. Ao Jesus dizer que não devemos dar a permissão aos nossos inimigos de controlar o nosso comportamento, nossos sentimentos, nossas atitudes, ele nos lembra mais uma vez da nossa responsabilidade. Se a gente retribui raiva com raiva, maldade com maldade, ódio com ódio, nós estamos usando o nosso poder de escolha para agir dessa forma. E como gostamos de justificar o nosso comportamento culpando outros, geralmente a gente assume a nossa própria responsabilidade. Você não imagina o que ela está fazendo comigo. Bem feito para ele. Tem que sofrer mesmo.
Eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. Eu puxei minha mãe, pisou na bola comigo, leva. Ela é culpada por tudo isso. Foi essa, queridos, a mesma desculpa que Adão deu no início da nossa existência como seres humanos. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. A culpa é sua, Deus. Sempre, queridos, é muito mais fácil culpar outras pessoas, ao invés de assumir a responsabilidade pelos nossos deslizes, não é verdade? Ao indicar que nós somos responsáveis por nossas reações, Jesus ele quer que nós paremos de justificar o nosso mau comportamento apontando para o erro de outras pessoas. Na verdade, é a única forma de viver a real experiência do perdão. A regra áurea para viver de acordo com a vontade de Deus diz o seguinte: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Essa é a orientação de Deus. Mas o texto que vem na sequência diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por que nós deveríamos, então, ser bons para com as outras pessoas? Porque Deus é bom com você, Ele é bom comigo, Ele é bom conosco. E porque o modo como os outros nos tratam não deve determinar a maneira pela qual nós os tratamos? Porque assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Será que podemos realmente perdoar as pessoas que nos magoaram? Será que a gente consegue perdoar aqueles que nos enganaram? Será que é possível perdoar aqueles que nos traíram? Sim, é possível. Principalmente se nós nos lembrarmos de quem nós fomos no passado. Quem somos hoje e a maneira pela qual somos perdoados e muito por Deus. Como é que nós podemos, então, recusar perdoar alguém? Isso, meus queridos, não é uma teoria ou uma bela ideia impossível de ser colocada em prática. Ao contrário, é algo real e que nos possibilita estender o perdão sincero às pessoas que, de uma outra forma, ou de uma maneira, quem sabe, que não esperávamos, nos feriram. Porque dessa forma a gente vive a vontade de Deus para a nossa vida. Por sinal, se você busca melhor entender a vontade de Deus e a sua palavra, me permita apresentar para você a revista Esperança, Eu Creio. E foi preparada para ressaltar exatamente essa importância de entender e viver o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, não perca essa oportunidade. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 12 98 244 4449 e peça o seu exemplar da revista Esperança, Eu Creio. E eu tenho certeza que esse material vai ser uma bênção para a sua vida e para as pessoas que você quer bem. Não há custo algum, nós vamos enviar para o endereço que você indicar. E segue o número novamente, anote aí. O número é 12 98 244 4449. E em mais uns minutinhos, mande uma mensagem aqui para nós. Mas voltando ao tema do perdão, a Bíblia afirma o seguinte: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. O perdão genuíno, queridos, somente é possível quando nós temos a plena e total consciência da profundidade do perdão que nós recebemos de Deus. A atitude de amor somente é possível quando nós deixamos de viver controlando a nossa própria vida, tentando controlar por nós mesmos. É quando a gente permite que Deus domine a nossa mente de maneira completa. E a partir do momento que nós reconhecermos que nós somos pecadores perdoados, a nossa insolente arrogância contra aqueles que nos machucam, pessoas que nos ferem, vai dar lugar ao perdão que Deus deseja que nós estendamos aos nossos inimigos. Mas voltando ao texto central de hoje, eu não poderia, em direção à conclusão dessa mensagem,
sem tocar em alguns aspectos que são extremamente delicados, mas também fazem parte do sexto mandamento. Afinal, o que também está incluído na ordem de Deus ao nos dizer não matarás? O que Deus também tem em mente a nos dar o sexto mandamento? Ele diz, queridos, não ao suicídio. Deus diz, não cometa suicídio. Em números que são assustadores, o suicídio tem se tornado a solução que alguns encontram quando não mais têm alegria, quando não mais encontram razão para viver. Nos Estados Unidos, onde eu moro, o suicídio é a segunda maior razão de morte de alunos universitários. Muitos pensam, a vida é minha e eu faço o que eu quero dela. Mas Deus diz, não, negativo. Fui eu que dei a vida para você. E somente eu tenho o direito de tirá-la. Você não é o dono da sua vida e, portanto, não tem o direito de removê-la. A palavra de Deus afirma, não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos como se nós próprios pudéssemos escolher. A Bíblia também afirma que antes mesmo de nascer, Deus, Ele vê a nossa vida e não nos permite terminar com ela quando nós bem entendemos. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. E isso inclui nós mesmos. E sem dúvida alguma, muitos sentem em determinados momentos ali, pelas situações da vida, o desespero por não encontrar solução para os problemas da sua jornada. Pensam, para que viver? E neste momento eu quero dizer de maneira direta a você que já considerou ou ainda considera o suicídio. Há esperança. Você é importante para Deus. E Ele pode ajudá-lo, Ele pode ajudá-la a encontrar o caminho que vai te levar para fora dessa situação de desespero. Pare de pensar que não vale a pena mais viver. Permita que Deus demonstre para você quem Ele de fato é. Busque auxílio em pessoas que possam ser instrumentos divinos para que você veja a luz, mesmo no meio das trevas aparentes da sua existência. Nunca se esqueça, Deus diz não ao suicídio. Somente Ele tem o direito de controlar a vida humana. Mas um segundo aspecto envolvido no sexto mandamento é que Deus também diz não à eutanásia. Ele diz não, queridos, por uma razão. A usar aquilo que alguns chamam de morte de misericórdia. Em outras palavras, é causar a morte de alguém em razão de alguma deformidade física, doença incurável ou envelhecimento, pelo desejo da pessoa. A prática da eutanásia autoriza e legaliza médicos a levarem pessoas à morte. Mas Deus diz que ninguém, nem mesmo médicos, tem o direito de terminar com a vida humana. Eu estou falando aqui em permitir a morte por causas naturais, ou deixar de usar equipamentos que de maneira artificial mantêm a vida humana. Eu estou falando de causar a morte por pensar que viver não vale mais a pena. Da mesma forma, Deus diz que nós não temos o direito de agir assim. Eu também reconheço que esse é um assunto extremamente delicado do ponto de vista ético e também moral. Mas a Bíblia é muito clara ao afirmar que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Ele é quem mantém todas as pessoas com vida. Portanto, somente Deus tem o direito de determinar quando alguém deve parar de viver. É Ele quem controla a minha e a tua vida. E além disso, também através do sexto mandamento, Deus diz não ao aborto. No livro dos Salmos nós encontramos o reconhecimento de Davi ao contemplar a sua vida. Ele diz o seguinte, tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E percebam que aqui ele diz, meu corpo, minha mãe, meus ossos. Davi está falando ali de um bebê se desenvolvendo dentro do útero da sua mãe. Ele também diz, tu criaste, tu formaste, em relação ao poder de Deus de conceder vida. E aqui, queridos, nós encontramos um claro exemplo do que é uma pessoa, um ser vivente que está dentro do ventre da sua mãe, e não simplesmente uma porção de tecido celular, como alguns dizem. Do ponto de vista humano, nós podemos dizer que a gravidez não planejada, ela acontece. Mas do ponto de vista divino, não existem concepções acidentais.
ele diz, não matarás. Isso, sem dúvida alguma, inclui a decisão intencional de terminar uma gravidez indesejada. E aqui eu não estou falando, ouçam com atenção, de abortos causados em virtude de sérios dilemas morais ou médicos, como, por exemplo, situações de estupro, incesto ou em virtude da gravidez ser motivo de risco de vida para a mãe ou sérios defeitos congênitos presentes ali no feto. Mas nós não podemos de maneira alguma tapar o sol com a peneira, encontrando meios ilícitos para nos livrarmos de situações causadas por nossas próprias ações. 97% de todos os abortos são feitos por motivos não relacionados com problemas morais, éticos ou médicos. Em outras palavras, o aborto é a solução encontrada por muitos que levantam a bandeira de que nenhuma criança deveria vir a esse mundo de maneira indesejada. Talvez os pais não queiram, mas esse não é um sentimento, muito menos o plano de Deus. Se Deus permitiu a concepção, o ser humano não tem o direito de colocar o fim na vida humana. Portanto, ao dizer não matarás, Deus certamente inclui o suicídio, a eutanásia e o aborto. Eu repito, esses são assuntos extremamente delicados, principalmente os dois últimos, e eu não estou aqui querendo de maneira alguma criar qualquer polêmica, e sim apresentar o quanto a vida é importante para o originador da mesma, Deus. E concluindo, aqui vai uma palavra de conforto para aqueles que, quem sabe de uma forma ou outra, são culpados por quebrar esse mandamento. Não matarás. Grande parte da Bíblia foi escrita por 3 homens que tiraram a vida de outras pessoas. Paulo, Davi e Moisés. Mesmo assim, todos eles foram perdoados e Deus os usou de uma maneira extraordinária. Essa é a mensagem da graça divina. Para Deus, não interessa quanto que você fez no passado, e sim em que direção você caminha hoje e caminhará amanhã. A grande parte das vezes nós pagamos de uma forma ou outra pelos nossos erros, mas sempre nós temos a chance de viver, queridos, a experiência de transformação. Mas talvez alguns estão pensando nesse momento, você nunca parou para ter que enfrentar uma gravidez indesejada, não? É verdade. Eu não sei o que envolve esse sentimento, mas eu conheço pessoas que já passaram por essa experiência e tiveram que tomar uma decisão e corretamente decidiram manter a vida que Deus concedeu ali aos seus filhos. Queridos, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós fazemos coisas das quais nós nos arrependemos. Mas a notícia extraordinária aqui é que Deus pode trazer algo de bom, mesmo das decisões equivocadas e erradas da nossa existência. Deus não é a causa do mal, mas Ele é o único que pode trazer algo de bom, mesmo de uma situação de dor e sofrimento. E se você permitir, Ele tem todo o poder do universo para transformar os pedaços que sobraram da sua vida em um vaso novo, para a honra e glória do seu nome. E mais uma vez, depende da sua atitude e da sua escolha, da decisão que você faz nesse momento. E me permita nesse instante orar por você. Pai querido, te agradeço por tua palavra e pela mensagem que recebemos dela, Senhor, em relação a esse assunto da vida. Senhor, toma-nos em tuas mãos e que as decisões que ora tomamos sejam decisões de acordo com a tua vontade. Abençoa esse teu filho e essa tua filha. E isso eu te suplico, em nome e pelo amor de teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.